Agora sim? Agora tá me ouvindo, né? Vamos ver. Tá dando sinalzinho aqui. Beleza. Para a aula de hoje, de geometria, nós vamos trabalhar algumas questões, tá? Como as últimas duas aulas foram praticamente só as fórmulas, eu acabei selecionando alguns exercícios. Eu peguei alguns exercícios na internet e fiz questão de que eles fossem exercícios mais próximos do que vocês podem estar vendo num Enem, num vestibular, tá? Então, escolhi algumas questões. Eu vou projetar inicialmente aqui nos slides, mas depois eu vou fazer o desenvolvimento no quadro. Daí eu vou fazer da mesma forma, tá? Vou mostrar primeiro a questão na apresentação e depois eu resolvo ali no quadro. Então vamos começar aqui com um tipo de questão que geralmente é recorrente em provas que têm como conteúdo geometria, tá? Deixa eu só ver se alguém... Ah, tá. Estão escrevendo o nome aí para pegar a chamada, né? Pode escrever aí. Vamos lá, então. Questão número 1 do Cefet de Minas Gerais, 2016. A área quadrada de um sítio deve ser dividida em 4 partes iguais, também quadradas. Em uma delas, deverá ser mantida uma reserva de mata nativa, a área achurada, essa área destacada aqui, conforme mostra a figura a seguir. Sabendo que o B é o ponto médio, do segmento AE, e C é o ponto médio do segmento... Opa, voltou. É o ponto médio do segmento EF, a área achurada em metros quadrados mede... Bom, alguém tem uma ideia aí de como que nós podemos começar fazendo esse cálculo? Só tem que escrever no chat, tá? Eu tô sem fone, eu não vou conseguir escutar. Ah, peraí. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu... Só um pouquinho. Certo. Agora sim. Pessoal, agora tenta alguém aí abrir o microfone e falar alguma coisa. Só para fazer o teste. Tá ouvindo, professor? Tô ouvindo. Beleza. Tá? Qualquer coisa é só vocês falarem ali que eu vou estar ouvindo, tá? Vamos lá. Então, alguém teria uma ideia aí de como que nós poderíamos calcular aquela área em destaque da figura?
Enquanto vocês vão pensando aqui, eu vou fazer aquela parte destacada aqui. Então tem aqui segmento A. B aqui na metade. C aqui na metade. Esse aqui conecta aqui. É o D. E esse aqui é E. E a gente sabe que é um quadrado, né? 50. 50. Ótimo. Ótimo, isso aí. Então, olha só. Tem mais uma forma, mas tu foi direto na mais fácil. Tá? É bem isso aí. Agora eu vou passar aqui para o quadro. Então, prestando atenção aqui, espero que dê para ver bem aqui. Olha só. O colega sugeriu que a gente calculasse a área do quadrado, 50 por 50. E como nós queremos a área em destaque, nós retiramos esse triângulo menor aqui, BEC, e retiramos esse outro triângulo aqui, CD, e tem um F aqui. E tiramos esse triângulo CFD. Tá? Então nós vamos calcular dessa forma a área. A área do quadrado, tá? Menos a área do triângulo BEC, menos a área do triângulo CFD. É bem isso aí, tá? Então, vamos calcular a área do quadrado primeiro. Nós já vimos qual que é a fórmula da área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado, tá? Se a medida é de 50 metros do lado, isso significa, então, que é 50 ao quadrado. Certo? 50 ao quadrado, então, vai ser 2.500, né? 50 vezes 50. 25 vezes 100, né? Tranquilo? Beleza. Isso aqui, 2.500 metros ao quadrado, unidade de medida, de área. Agora nós temos que tirar, descontar essa área do triângulo menor, BEC, né? E depois desse outro triângulo, CFD. Então vamos calcular primeiro a área do triângulo BEC. O que seria a base e o que seria a altura? Se esse ponto B e esse ponto C são os pontos médios do segmento, isso significa que a medida do B até E vale 25. A medida do E até C, 25 também. Então aqui nós temos base vezes altura dividido por 2. 25 vezes 25 dividido por 2. Certo? 25 vezes 25. 625. Trezentos e 312,5, né? E a área do triângulo CFD, base vezes altura, dividido por 2. Base pode ser 25, a altura vai ser 50, dividido por 2. Olha só, nós podemos fazer o seguinte, ó.
Quando vocês tiverem que resolver esse tipo de cálculo aqui, pensa no que dá para fazer para diminuir a dificuldade. Ó. Multiplicação, divisão. Mas esse 2 eu posso usar para dividir, por exemplo, só os 50. Aí vai dar 25 vezes 25, que nós já calculamos aqui. 625. Deu isso? Né? 625 metros quadrados, 312,5 metros quadrados. Então, nós temos que pegar a área do quadrado e subtrair essas duas. Tá? Fazendo esse cálculo aí, então. Mil quinhentos e sessenta e dois vírgula cinco metros quadrados. Isso, né? Essa aí seria a alternativa entre aquelas da questão. Alternativa C. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Ficou alguma dúvida em algum cálculo? Tudo tranquilo? Se alguém quiser, pode falar aí, tá? Próxima questão. Na outra aula, eu também trabalhei com fórmula da área da circunferência, tá? Então, também peguei aqui uma questão que envolve circunferência. Uma praça pública em forma de circunferência tem raio de 18 metros. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a sua área. Essa aqui, então, relativamente simples, né? Normalmente, as questões que envolvem cálculo de circunferência, elas vão usar algum setor circular. Não sei se você chegou a ver a aula, mais ou menos. Setor circular, que daí a gente tem que calcular duas áreas de circunferência, desculpa, coroa circular, que tem que calcular duas áreas de circunferência. Ou o setor, que daí a gente precisa trabalhar com razão e proporção do comprimento de arco ou o ângulo de abertura. Tá? Aqui acaba sendo relativamente simples, né? Nós só temos que calcular qual que é a área da circunferência de raio 18. Tá? Então nós temos isso aqui, ó. Nós temos isso aqui, uma circunferência, o centro, a distância do centro até a borda é 18, e normalmente também a pegadinha está entre raio e diâmetro. Né? Então aqui, nessa situação, nós temos uma circunferência de raio 18, ou diâmetro 36, né? Duas vezes o raio. E para calcular a área, nós vamos simplesmente fazer πr ao quadrado. Então, 18 ao quadrado. Não, peraí. 64. 324 metros quadrados. 324 pi metros quadrados. E aqui nós vamos ter que usar uma aproximação para pi, senão nós não chegamos em nenhuma daquelas respostas que estão na apresentação. Tá? 3,14. Tá?
Aqui também fica a dica, tá? Se quiser usar 3,15, é muito provável que nenhuma dessas alternativas aí tenha a diferença grande o suficiente, tá? Mas nós vamos usar 3,14. Se eu não me engano, 3,14 vai dar bem certo ali numa das alternativas. Mas caso fosse necessário, né? Caso fosse necessário numa prova usar o 15 para ficar mais fácil de multiplicar, não tem problema, vai dar bem próximo. Quanto que deu? Letra A, né? Faz aí o cálculo só para a gente fazer uma comparação, fazendo com 3,15, só para ver como não tem outra. 1020, né? Nenhuma das alternativas tem 1020, mas a que está mais próxima é a letra A, que é a do 1017, né? Vou colocar aqui de novo na apresentação e aí nós vamos poder ver isso. Né? Então aqui, ó, a letra A, 1017,36, fazendo o cálculo do π usando 3,14, mas se usasse o 3,15, tá? Uma aproximação um pouco mais grotesca, mas mesmo assim vai dar 1020. É uma diferença ali que não tem nenhuma outra questão, nenhuma outra alternativa que vai estar mais próximo do que a letra A. Certo? Pessoal, qualquer dúvida é só escrever no chat, tá? Ou também, se vocês abrirem o microfone, eu vou ouvir. Professor, Pode falar. o senhor não precisa sair da apresentação de tela. É só a gente clicar 2 vezes na tela que o professor tá aparecendo que ela vai ficar grande. Aí o professor não precisa ficar saindo e voltando. Certo? Sabe por que que eu tô fazendo isso? Porque eu não sei como é que fica na gravação. Entendeu? Eu tô saindo da apresentação porque enquanto eu tô falando aqui para a câmera, a apresentação vai ocupar a tela toda. Aí, se vocês forem ver o vídeo, essa parte aqui vai estar pequena no vídeo, se for ver a gravação. Então, eu cancelo a apresentação justamente para a minha tela aqui ocupar todo o espaço do vídeo, tá? Por isso que eu estou fazendo isso. Que essa troca aqui, ela não é automática, tá? Sim, tá. Mas isso eu vou acabar confirmando depois, quando eu ver as duas gravações aí. Mas é que eu acho que essa tela que o professor tá aparecendo pra mim, pelo menos pelo celular, ela fica pequena igual. Ela não fica grande que nem quando tá apresentando. Então, não sei. Ah, sim, sim. Agora eu entendi o que tu quis dizer. Eu vou Mas mandar no um print vídeo, de como fica no WhatsApp. mas no vídeo eu testei com uma turma hoje de tarde, eu assisti a gravação. Enquanto eu falo, no vídeo não aparecem as outras telas na gravação. Não aparece como está aparecendo no celular ali. Vai dar destaque para a tela que está falando, entendeu? Ah, tá. Só Então que tá bom. quando tem apresentação de slides, a tela que está falando, ela fica pequena. Por isso que eu fecho o slide aqui, tá? Tá. Acho que vai dar certo, acho que vai dar certo, tá? Depois eu vou confirmar na gravação. A próxima questão aqui. Essa aqui mistura um pouco com os outros conceitos e vai ser bom a gente dar uma revisada, porque eu dei uma olhada nos resultados do Avaliar ETRI e um dos pontos que acaba sendo preocupante é
Deixa eu me lembrar aqui. Dificuldades com equações e funções lineares. Equação de segundo grau. Interpretação do gráfico. Eu posso trazer bem certo na próxima aula. Eu trago bem certinho ali quais são os pontos que tiveram dificuldades. Mas é bom a gente dar uma reforçada. Eu vou tentar colocar esse tipo de conteúdo dentro das questões, tá, que a gente for trabalhando em aula, justamente para revisar, tá? Porque isso aí é normal de acontecer, tá? Uma questão como essa que vocês estão vendo, e um retângulo tem dimensões x e y, e essas dimensões x e y são expressas pelas equações x² igual a 12 e y menos 1 ao quadrado igual a 3. O que isso significa? Que o x, que é um dos lados do retângulo, é o mesmo valor que satisfaz aquela primeira equação, x² igual a 12, e que o y, que é a outra dimensão do retângulo, satisfaz a outra equação, y menos 1, dentro do parênteses, elevado ao quadrado, igual a 3. O perímetro e a área desse retângulo, respectivamente, qual das alternativas vai ser? Então, vou minimizar aqui. Se vocês precisarem aumentar a tela, acho que se der 2 cliques na tela ali, ela vai ficar a tela cheia, a minha tela do vídeo aqui, tá? Então vamos lá. Então nós temos isso aqui, ó, um retângulo com base x ao y. Ainda não sei se x é o segmento maior em relação a y, não sei, não vem ao caso ainda, tá? Porque qualquer forma que a gente ilustre aqui vai satisfazer a ideia para entender o conceito, tá? E nós queremos saber o seguinte: qual é o valor de x e de y, sabendo que o x ao quadrado é igual a 12 e que o y menos 1 ao quadrado é igual a 3. Tá? Temos que resolver essas duas equações. As duas são equações de grau 2. As duas eu não preciso necessariamente calcular a Bhaskara para chegar na resposta. Eu posso simplesmente extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Certo? Beleza. Extraindo raiz quadrada, primeiro aqui na equação que envolve o x. Sempre que vocês tiverem a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, nós temos que levar em consideração duas situações. Que o número, depois de extraído da raiz, ele pode vir de um número positivo ou negativo. Como assim? X, e aqui eu vou ter raiz de 12. 12 eu preciso fatorar. Como é que eu posso escrever 12 em fatores de números multiplicados numa multiplicação? Eu posso escrever. Vocês já... Não, com certeza. Vocês já tiveram fatoração... escrever, decompor um número em fatores primos, né? Com certeza vocês já tiveram. O 12, eu posso decompor ele dessa forma. 2, que vai dar 6. 2, que vai dar 3. E 3, que vai dar 1. O que isso significa? Que o 12 é 3 vezes 2 vezes 2. Três vezes 2 ao quadrado. Quando eu tenho raiz quadrada e dentro da raiz quadrada existe uma multiplicação, eu posso aplicar a raiz em cada termo da multiplicação. Raiz de 2 ao quadrado é 2, né, porque é a raiz de 4. E a raiz quadrada de 3 é a raiz quadrada de 3. Então aqui ficaria 2 raiz de 3. Para fins de solução da equação,
eu teria que considerar que esse resultado aqui é mais ou menos. Tá? Por quê? Porque se você pegar esse número positivo e jogar aqui no x quadrado, vai dar 12. Se você pegar ele negativo e jogar aqui no x quadrado, vai dar 12 também. Aqui está a prova real. Como é que a gente sabe que resolvemos uma equação de forma correta? Eu pego o resultado, volto lá no início, substituo. Se satisfez a equação, você resolveu certo. Como nós estamos trabalhando com geometria, e esse resultado aqui, ele está representando uma medida, não existe medida de comprimento negativa, só medida de comprimento positiva. Por isso que nesse caso aqui, eu considero apenas o positivo. Não tem medida negativa. Tá? E no outro lado aqui, mesma situação. Eu vou extrair raiz dos dois lados. Esse lado aqui vai dar y menos 1 e do outro, raiz de 3. Certo? Tem que isolar o y. O y fica do lado esquerdo. O 1 está subtraindo. E ele vai para o outro lado da igualdade, somando. Raiz de 3 mais 1, ou 1 mais raiz de 3. Também serve. Tá? Qualquer ordem aqui vai representar o mesmo número. Certo? Bom, agora nós temos que fazer o perímetro e a área. Certo? Tem alguma coisa aí. Peraí. Perímetro, então. Eu tenho que somar todos os lados. Eu tenho y mais x mais y mais x. Aqui a câmera pega ainda, né? É. Perímetro, então é x mais x, 2x. Y mais y, 2y. Somei aqui os lados. Eu já sei quais são os valores de x e y. Basta substituir aqui. 2 vezes o x, que é 2 raiz de 3, mais 2 vezes o y, que é raiz de 3, mais 1. Faço propriedade distributiva aqui. 4 raiz de 3. O 2 multiplica aqui. 2 raiz de 3. O 2 multiplica aqui. Mais 2. Estes dois números aqui são semelhantes. É um número que está multiplicando a raiz de 3 e outro número que está multiplicando a raiz de 3. Eu poderia também pensar da seguinte forma. Eu vou colocar esse raiz de 3 em evidência. Botei em evidência, o que vai ficar? 4 mais 2. Mas de qualquer forma, isso aqui vai dar 6 raiz de 3. E aí nós temos o perímetro. Calculando o perímetro, nós já podemos ver o quê? Que ficamos entre duas alternativas. E vocês não podem ver ainda. Mas ficou entre a alternativa A e a alternativa E, né? As outras três já dá para descartar que não vão ser. Então a gente não escapa de fazer o cálculo da área. E o cálculo da área é base vezes altura. Base vezes altura vai ser x vezes y. Área, base vezes altura, x vezes y. 2 raiz de 3, que multiplica raiz de 3 mais 1. Faço a propriedade distributiva. Esse raiz de 3 é como se fosse o 1 que multiplica a raiz de 3. Eu vou multiplicar o 1 com o 2, que dá 2. Raiz de 3 com raiz de 3, que vai dar? Duas formas de resolver isso aqui. Ou ele dá raiz de 9, que resulta em 3. Ou ele vai ser raiz de 3 ao quadrado,
e o quadrado com a raiz, eu simplifico. Qualquer uma das duas vai fazer com que resulte em 3 dessa multiplicação aqui. E aqui, multiplico mais 2 raiz de 3. Então, a área, 6 mais 2 raiz de 3. Ou se eu inverter as posições, 2 raiz de 3 mais 6. E aí fecha com a resposta. Vamos voltar para a projeção aqui. E aí vocês vão poder ver as alternativas de novo. Certo? Então, como vocês podem ver, perímetro 6 raiz de 3 mais 2 está aqui entre a letra A e a letra A. E depois a área fecha com 2 raiz de 3 mais 6, que a gente obteve fazendo base vezes altura. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Podem perguntar, tá? Se tiver alguma dificuldade, parte de raiz. Vamos lá. Seguindo. Outro tipo de questão que tem bastante recorrência, questões que misturam onde determinados elementos de outras formas geométricas dependem de outros, como por exemplo esse aqui. Sabendo que o segmento EP, onde é que está aqui o mouse? Aqui, ó, do E até o P, é o raio da semicircunferência. Então isso aqui é a metade de uma circunferência. Como mostra essa figura, determine o valor da área mais escura e assinale a opção correta. E aí ele diz para considerar que o π é igual a 3. Vamos lá. O que a gente já pode tirar de conclusão aqui? Já que tem alguma parte da área que já podemos calcular? A, B e D. Bom, o que nós temos de informação aqui? Que a distância de B até D é 5. A distância de D até C é 3 e ela coincide com a distância de A até B, certo? Os lados opostos aqui têm a mesma medida, mas nós não sabemos a medida B e C. E tampouco sabemos a medida AD. Como é que a gente pode fazer para descobrir? Vão pensando aí enquanto eu faço o desenho no quadro. E aí, surgiu alguma ideia? Professor, Pode falar, estou escutando. para achar a área desse triângulo ali, né? Uhum.
Tá, então daria para calcular pelo triângulo que tem as duas medidas ali, já que aparentemente ele é do mesmo tamanho do outro. Ótimo, tá. Já começou bem. Sim, como essa medida aqui, ó, estou refazendo aqui no quadro, esse BD é a diagonal, isso significa que eu tenho metade aqui. Esse triângulo em branco é o mesmo que esse aqui. BCD é o mesmo triângulo ABD. Tá? Mas quais são as medidas aqui? Primeiro, como é que a gente calcula a área de um triângulo? Isso aí, base vezes altura dividido por 2. A altura é 3, pode ser. Mas a base é quanto? A base é x? Né? Não sabemos ainda. E como é que a gente pode descobrir? E aí? Alguém que está vendo a aula remota aí? Eu tenho um triângulo que tem um lado 3, eu tenho um outro lado que é 5, e eu não sei um terceiro lado. É, tem a ver. O colega falou ali em hipotenusa. Teorema de Pitágoras? Ótimo. Teorema de Pitágoras. É isso aí. Tá? Então, num triângulo, eu vou fazer aqui do lado. Num triângulo retângulo. Tem que ser um triângulo retângulo, tá? Um triângulo que tenha ângulo de 90 graus aqui. Altura 3 ou cateto. Aí vai depender, né? Cateto oposto, cateto adjacente. Depende em relação a qual ângulo que eu estou pensando aqui, né? Se eu estou pensando em relação a esse ângulo aqui, esse é o oposto, esse é o adjacente. Se eu estou pensando em relação a esse ângulo aqui, esse é o adjacente e esse é o oposto. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque nunca é demais lembrar um pouquinho de trigonometria, tá? É importante. Então, vamos lá. É a hipotenusa ao quadrado. Vamos chamar de A. Esse lado podemos chamar de B, sem nenhum problema. E esse aqui vai ser o C. Então, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E vamos substituir aqui. Então, nós temos 25 igual a 9 mais C ao quadrado. Esse 9 está somando, subtraindo, nós vamos ter 16 igual a C ao quadrado. Ou seja, o C vai valer 4. Essa medida aqui do B até C vale 4. Essa medida do A até D também vale 4. Sabendo que essa medida é 4 e essa medida é 3, nós podemos calcular a área do triângulo. A área do triângulo, eu vou fazer o triângulo assim. Daí já vamos escrever o triângulo da área escura, né? A área escura é essa aqui, né? Não sei se vai aparecer bem ali. Eu não quero pintar muito o desenho, tá? É o triângulo ABD. A altura é 3, a base é 4 e divido por 2. Isso aí vai dar quanto? 6. Nós estamos trabalhando com centímetros, mas eu vou botar a unidade de medida só no final. Tá? Bom, conseguimos resolver parte da área escura. Agora precisamos saber dessa meia circunferência. Essa
essa semicircunferência, né? O que nós precisamos saber para calcular a área de uma circunferência inteira? Isso. Tá. O colega falou ali que a gente sabe que a medida do A até D é 4, porque coincide com esse lado aqui do triângulo. Logo, isso, a metade é 2. Por que a metade? Porque a metade, esse segmento, coincide com o raio dessa circunferência, correto? Então, o nosso segmento aqui do raio vai valer 2, tá? Ó, eu vou fazer o desenho aqui, ó, da semicircunferência, para a gente lembrar. Qual que é a fórmula da área da circunferência inteira? Pi raio quadrado da circunferência inteira. Se é metade, 2. Outra coisa que é importante saber. Algumas questões pedem do quarto da circunferência. Quarto da circunferência. Divide por 4 daí. Tá? Pode acontecer uma questão como essa aqui. E aqui ser um quarto da circunferência? Pode. Depois, antes de eu apagar essa questão, eu vou mudar aqui só para mostrar o que aconteceria se fosse o quarto da circunferência, tá? A fórmula não iria mudar só... Ela não iria mudar só o fato dela ser dividido por 4. A gente ia ter que considerar outra medida de raio também, tá? Depois a gente já volta aqui. Vamos primeiro terminar esse exemplo. Semicircunferência, definida a fórmula, sabemos que o raio é 2. Metade desse segmento aqui que valia 4. Então nós temos π, que multiplica 2 ao quadrado, que é 4, e dividido por 2. Vai ser 2π. E aí nós sabemos que o π nessa questão é para ser considerado 3. Mas o π é considerado 3 aqui por causa da questão, tá? Então a área da semicircunferência é 6. A área do triângulo é 6. Então qual que é a medida da área em destaque? 12. 12 unidades, tá? Isso aí vai ser a alternativa B dessa questão, 12 centímetros quadrados, tá? E antes que eu volte para a apresentação, só para destacar aqui também uma outra situação que poderia ter acontecido. Se essa mesma figura aqui não fosse uma semicircunferência, e sim um quarto de circunferência, se fosse um quarto de circunferência, seria algo assim, né? Isso aqui é comum de você encontrar, por exemplo, em mesa de escritório. Aquelas mesas em L, aí tem aquele quarto de circunferência que junta os dois. O que vai mudar aqui em relação à questão? Mudam duas coisas. Qual vai ser o tamanho do raio? Será? Mas aí que tá, não é a metade. O que coincide com o raio aqui? A distância do centro da circunferência até a borda. Então aqui seria todo o segmento AD seria o raio. O raio seria 4 centímetros. Em compensação,
a fórmula, ao invés de ser dividido por 2, a fórmula da área seria dividido por 4, né? Porque isso aqui tem 1/4 da circunferência. Aqui teria o outro quarto, aqui o outro quarto, aqui o outro quarto, né? E isso tem que levar em consideração o que é o raio, né? Nesse caso aqui, do centro da circunferência até uma extremidade coincide com o lado dessa figura aqui, tá? Então tem que estar ligado nesse tipo de situação porque pode ser recorrente, tá? Todo mundo entendeu essa ideia aqui? Sim? E temos essa questão aqui que ela é muito boa. Isso aqui é uma questão do Enem, 2016. Essa aqui é uma questão muito boa. Olha só. Vamos acompanhar a leitura ali do enunciado, tá? Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida. Então, olha só. Antes mesmo da gente seguir a leitura, tá? As 2 áreas, a gente já pode pressupor que são aquelas 2 em destaque ali na questão. E o que a gente sabe? Que a área, a medida da área, é a mesma nas 2, mesmo que elas tenham formatos diferentes. A área tem mesma medida, tá? E cada um desses 2 terrenos, cada um vai ser para um filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou o filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Então, o que a gente já sabe do outro terreno? Esse terreno vai ter um comprimento X, ou melhor, a largura X e o comprimento X mais 7, como está desenhado já ali na figura A. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno. Já? Ah, é. Nossa, claro. Passou rápido. Pessoal, bateu aqui então. A gente segue com esse exercício aí na próxima aula, quarta-feira. Se quiserem vir na aula, né? Porque senão a gente fica aqui só nós dois. Tá? Pessoal, então, obrigado por terem aparecido aí e até quarta. Falou, até mais. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, valeu, até.